Olá, pessoal. Olha que maravilha. Hoje eu estou com a minha amiga aqui, Isabela Oliveira, que é consteladora familiar, e nós vamos falar sobre a possibilidade de levar as constelações familiares para o ambiente escolar, para a escola, para a educação como um todo. E aí, Isabela, tudo bom, querida? Muito bem, maravilhosamente bem. Gostaria de agradecer demais, Robson, por esse convite, porque eu mesma sou professora há 24 anos, né? Sou professora universitária e a minha vida mudou completamente enquanto professora, né? Depois que eu conheci as constelações familiares, eu tenho certeza que para os meus alunos também. Fora N outras modificações, né? Porque todas as mudanças que a constelação traz na nossa vida são realmente impressionantes. E eu fico muito feliz com o seu projeto, com a sua dedicação a construir uma educação diferente, porque é o que todos nós queremos muito. Uau, que maravilha, querida. Gratidão pelas suas palavras. Mas me fala um pouco mais. Eu sei que você está super envolvida com as constelações, não é de agora, a gente se conhece há bastante tempo atrás. Eu, inclusive, já fiz constelação com você, já vi você atuando, gostei muito. E de lá para cá, muita coisa aconteceu. Então, atualiza a gente. Como é que está a sua vida hoje como consteladora, como professora Uhum. universitária, e como que você vê Então, essa abordagem da introdução e da aplicação da constelação familiar nas escolas ou na educação, né? Inclusive universitária. sim, eu vou começar falando um pouco por mim, né? Então, porque eu acho que até a minha própria história, ela vai mostrar para você e para quem tiver interesse também de que maneira a constelação pode contribuir. Você veja bem, eu conheci a constelação familiar quando eu estava fazendo um doutorado em história. E você sabe muito bem que você fez um doutorado, que não tem nada mais cruel, academicamente falando, do que um doutorado. É sério ou não é? Sim. É fato, né, porque é o mais difícil realmente, que nos exige o máximo, são muitos anos de estudos solitários, então assim, a constelação em primeiro lugar, ela me salvou da crise existencial do doutorado e a partir daí a mudança foi tão grande, que eu acabei mudando de carreira completamente, eu fiz uma outra graduação em psicologia sistêmica, né, na abordagem do Bert Hellinger, um outro mestrado, um pós-doutorado em psicologia social, quer dizer, a minha vida mudou completamente, né? E aí eu comecei a estudar muito, né, a constelação familiar e, obviamente, a minha aula e a minha pessoa foi se modificando, porque a constelação familiar, a diferença do conhecimento que nós temos, que é um conhecimento de informação, de ter mais informação, a constelação vem da experiência, né? Vem da vivência. E ela vem de uma vivência quando você vai entrando no fluxo da corrente da vida e a sua vida vai fluindo, né? Então eu me tornei uma pessoa muito mais alegre, muito mais bem disposta, mais criativa. Então eu acho que a primeira coisa que a constelação pode trazer para a educação é o bem-estar dos professores. Porque pelo que a Bert Hellinger descobriu, né? Hoje a gente fala em constelação, mas eu gosto mais de falar do termo Hellinger ciência, né? Porque a constelação familiar, na minha compreensão, isso é uma coisa muito pessoal, é hoje em dia o procedimento de uma ciência, né? Que é de um corpo de conhecimento organizado sobre, no caso, os relacionamentos humanos, sobre essa dimensão espiritual da vida que atua dentro dos relacionamentos humanos, essa dimensão consciencial que atua, que é uma dimensão básica da nossa existência, né? Então, a Hellinger Ciência tem o procedimento da constelação, ela tem um corpo de conhecimentos que só de você ler os livros ou de você participar de aulas teóricas, que eu costumo dar online, coisas assim, você vai ganhar uma nova perspectiva sobre a vida. Então, os professores, por exemplo, aprendendo esse conhecimento, eles podem desenhar novos instrumentos de aprendizado, né, para os alunos, e isso eu acho que assim é uma parte fantástica, porque a gente precisa de uma nova metodologia de ensino, né? E o outro lado, né, que tem toda uma visão sobre a vida, porque toda a ciência ela vai se construindo a partir de um determinado paradigma, a partir de uma determinada visão sobre a vida. Então a Hellinger Ciência tem uma visão sobre a vida que é justamente essa retomada, esse contato de novo com essa dimensão espiritual, entendida não como um Deus da religião, de qualquer tipo de religião, mas como uma dimensão dessa força criadora e criativa que une a todos. E o procedimento da constelação familiar efetivamente proporciona o contato com essa dimensão espiritual.
né? Então, ele é um conhecimento que promove o nosso crescimento, né? Então, ele pode ajudar para os professores terem uma melhor saúde, né? Resolverem os seus temas pessoais, seus problemas de relacionamento, né? Saberem se colocar no seu lugar, porque os professores não são pais, né? Eu acho que a gente tem o pai e a mãe, que são as pessoas que com a gente aprende e tem as experiências essenciais, mas depois é a escola. Nós passamos anos, eu passei 40 anos direto dentro como aluna de uma escola, né? De várias escolas, de vários professores. Então, se nós não tivermos esse mesmo cuidado com a família, com a educação, nós não temos o resto, que é a saúde, o sucesso no trabalho, e tudo isso, as leis, os princípios básicos da vida, as ordens do amor que o Bert Hellinger descobriu, contribuem, porque é uma ciência universal e todos os campos da vida nós estamos envolvidos em relacionamentos, né? Então, ajuda na saída do professor, ajuda na construção de uma nova metodologia, ajuda na compreensão dos problemas de aprendizado e comportamento, né? Porque o que acontece? Como tem essa dimensão espiritual e uma dimensão não só espiritual, consciencial e transgeracional, o que acontece conosco, né? Então, Bert Hellinger descobriu assim, um evento que acontece 8 gerações atrás, por exemplo, um homicídio, um assassinato, tem efeito hoje. Então, como você vai entender o que está acontecendo com essa criança? Ou com esse adolescente? Ou com você mesma enquanto professor? Uhum. Então, ela tem um lado de transformação de tudo isso que está oculto, de trazer à luz isso oculto. Agora, de um modo geral, a gente não aplica o procedimento da constelação dentro da escola. Isso é reservado, por exemplo, o caso quando um aluno tem uma necessidade, um atendimento psicopedagógico, né? Então, por exemplo, dentro do que você estava me perguntando sobre a minha pessoa. Hoje eu sou a primeira pessoa no Brasil, provavelmente, como eu te falei, quando a gente conversou previamente, estou dando uma disciplina com esse conteúdo em nível universitário. Mas eu Uau, não que só maravilha! faço isso. Não, é uma maravilha, mas foi à Espetacular. custa de algo muito duro, que foi o suicídio de um aluno, né? Então, assim, quando esse aluno se suicidou, que todo mundo viu que não tinha condições de lidar com essa situação, nem os professores, nem os funcionários, nem os alunos, buscaram esse apoio de um conhecimento renovador, que é a constelação familiar. Mas eu também, além de estar dando a disciplina, eu tenho também um compromisso de começar agora o que eu estou chamando de diálogos pedagógicos. Ou seja, somente por meio do conhecimento e do diálogo com os alunos, com os funcionários, com os professores, o conhecimento da constelação também pode contribuir. Então, contribui no design, contribui no atendimento, contribui no bem-estar, no entendimento dos problemas dos alunos. Aqueles alunos que têm realmente problema, que vão para o psicopedagogo, também podem ir para o constelador. Isso é uma outra questão, assim como vão para o psicólogo, né? Uhum. Então, hoje em dia, além disso, além de estar ainda como professora da Universidade de Brasília, né, eu presto uma consultoria para a Hellinger Schule, que é a escola Hellinger, de Sophie Hellinger. Bert Hellinger faleceu no ano passado, e justamente porque tem um programa de pós-graduação, que é em constelação familiar e em direito sistêmico, que já é a aplicação da Hellinger Ciência no campo do direito, que está muito difundido no Brasil, e eu contribuo justamente fazendo a construção da coordenação acadêmica, já que eu faço essa ponte entre o conhecimento universitário e o conhecimento da Hellinger Ciência. E agora estamos aí também com uma grande vontade, um grande entusiasmo, né? Porque Bert Hellinger ele foi professor, ele foi diretor de escola, então ele tem, além de ter tido assim um grande conhecimento prático da escola, ele também deixou estudos feitos para as crianças, para a compreensão do que acontece com as crianças, com os adolescentes. Então, acho que vai ser uma grande contribuição poder trazer um pouco da constelação familiar para a nossa educação no Brasil, né? Isso foram feitas muitas experiências no mundo. Isso começou na Alemanha e no México com a professora Mariane Frank e a professora Angélica Olveira, né, que tanto empregaram dentro da sala, né? No caso a Mariane Frank, ela é uma professora. A professora Angélica, ela não só era professora, como ela também tinha uma escola que vai desde o pré-escolar até a pós-graduação,
Então, ela também teve toda a experiência de aplicar com os professores, com os alunos, com os pais, né? Porque todos os problemas da escola não dá para resolver só com os professores. Você tem a Uhum. escola enquanto empreendimento. É uma empresa, essa empresa também tem que funcionar bem. E isso também a constelação familiar pode contribuir, né? Porque a gente tem a constelação organizacional que ajuda nisso. E existe um processo que é educacional também para os pais, porque os pais têm que entender o que leva as crianças a serem felizes, Ah, né? essa parte é Existem bem legal, ordens. hein? Porque, de repente, às vezes se coloca muito a responsabilidade nos professores. É como se a educação das crianças, principalmente de adolescentes, ela fosse terceirizada. O pai dá o alimento, dá o abrigo, às vezes dá alguma certa moralidade ou disciplina e transfere completamente para os professores, que, por sua vez, ficam meio sobrecarregados. Fala um pouquinho mais dessa interação dos pais, a responsabilidade dos pais como educador. Agora, no meio dessa quarentena, tem pais que estão arrancando os cabelos, porque vão ter que fazer a tarefa com os filhos. E outros estão dizendo, puxa, que legal, que oportunidade ímpar. Mas aí surge também a ideia do professor particular virtual, que é aquele que vai segurar a onda nesse momento de pandemia, né? É, exatamente. Eu imagino que agora os pais estão dando muito valor aos professores. Realmente, porque você imagina um professor que fica com 30, 40 alunos numa sala de aula. Ou então alunos, muitas vezes eu estava com uma amiga minha, vários alunos especiais numa mesma sala, né? Quer dizer assim, é uma missão maravilhosa. E é muito importante que o professor execute esse trabalho como uma missão, como um contato com a sua vocação, entendeu? Que aí fica muito mais lindo, mais leve para todos, né? Então, essa relação, eu tenho uma frase maravilhosa que ela é uma pedagoga que ela já faleceu, que é Amparo Lamoneda, e ela diz assim: cada um no seu lugar para poder educar. Então, o pai e a mãe, ele tem o lugar dele, o professor tem o lugar dele. Então, o pai tem que fazer a parte dele, o professor fazer a parte dele, cada um do seu lugar, né? Não tem nenhum professor que vai ser um pai ou uma mãe melhor. Isso é impossível. A nossa melhor mãe, nosso melhor pai, a biologia já nos deu. Então, se o professor consegue se colocar no seu lugar e também a família não exigir do professor ou da escola algo que não é dela, que só os pais podem dar para os alunos, Hum. aí a educação pode funcionar. E o aluno é sempre o pequeno, é sempre o pequeno. Então a gente tem cada um no seu lugar para poder educar, para poder aprender, né? E a ordem também dentro da sala de aula faz uma modificação impressionante, porque quando a gente pode aplicar a Hellinger Ciência em todas as dimensões, eu posso aplicar, por exemplo, na relação entre professores e administração, entre os alunos. Então, eu sou professora também de criatividade. E aí os alunos chegam na minha aula, né? Assim, eu sou professora de comunicação visual, criatividade, departamento de publicidade, eles chegam achando que a aula de criatividade é o suprassumo. Vão comer, vão beber, vão ouvir música, vão dançar, vão fazer o que for. Vai ser uma E é festa, né? fato, e é fato, chega esse momento. Mas eu faço as duas coisas. Eu promovo a liberdade, mas eu também trago o que é a compreensão da ordem. Então, por exemplo, quando eu coloco todos eles sentados por ordem de idade, você não sabe o que é que aquilo vira. Aquilo vira um primor de silêncio e de foco, de concentração. Então, Uau! só de você colocar os alunos organizados por idade dentro da sala de aula, isso faz uma mudança. E qual é o lugar do professor, então? Né? Então, assim, porque tem um professor que tem um lugar na hierarquia mais alto, mas enquanto aquele que ajuda, ele é o último. Entende? Eu ajudo a todos esses alunos que estão aqui e eu sou o último. A família que vem lá na frente, quem vem lá na frente é a família, quem vem em primeiro lugar. Então, são muitas aplicações impressionantes. Eu recebi o convite agora em janeiro de uma escola aqui em Brasília, que vai desde o pré até o ensino médio, e eu vejo que existe uma demanda muito grande. Mas, ao mesmo tempo, Robson, existe ainda um desconhecimento e um certo preconceito, porque a pessoa não entende, às vezes as pessoas não entendem que a constelação familiar não é uma religião e não é uma mágica.
Entende? Não é uma coisa que a pessoa ela vai entrar ali só porque eu estou falando de espírito, aquilo ali tem uma coisa religiosa, ou se incorpora alguma coisa dentro de uma constelação familiar, porque existe esse fenômeno da ressonância morfogenética, que ela não é completamente explicada. Dentro de uma constelação, um representante se sintoniza, né, como se fosse assim com o iCloud da família, digamos. O Bluetooth dele liga com o iCloud da família e ali essa informação vem à tona. E esse Então, conteúdo, assim, esse conteúdo que está nas nuvens aparece. é nas nuvens da família, mas o que que acontece? Às vezes a pessoa ainda fica assim, o que que é isso? Não sei o que que é isso, mas ninguém sabe. A única coisa que a gente sabe é que aquilo que se revela se mostra verdadeiro, porque quando a gente aplica, até mesmo numa conversa, faz diferença, Uhum. entende? Quando alguém chega e fala, eu não tenho pai, eu não conheci meu pai, eu falo, como não? Não tem ninguém que não nasceu de um pai e de uma mãe. Sim, sem dúvida. Então, só um conhecimento beabá já faz uma diferença, né? Especialmente porque a maneira como nós aprendemos é através, veja bem, quando a gente é criança, você sabe, você é veterinário e tudo, você sabe. Aprende pela imitação, se estabelecem vínculos afetivos, vão se construindo memórias, essas memórias são cheias de imagem, são cheias de som, são cheias de experiências sensoriais. E às vezes essas imagens, por exemplo, poluem o nosso mundo interior. Então a constelação familiar vai promovendo também uma purificação e como o Axis também, que vai transformando as nossas, digamos assim, limpando o nosso HD, né, dessas memórias que nos limitam para viver assim de uma maneira mais plena e é isso que você me falou quando a gente conversou previamente. Ser mais divertido, mais leve, mais criativo, mais inovador. Isso Exatamente. tudo é muito necessário na educação, né? Que a educação hoje ela está bem doente, né? Porque são tantas pessoas mandando, poucas obedecendo, e eu percebo que talvez essa questão da ordem, essa primeira lei, deveria ser estabelecida na educação. Porque de repente você combina uma coisa com o diretor, com o professor, mas de repente não combina com o funcionário. Ele não abre a sala, ele vai embora mais cedo e você precisa de Aham. material. Então, assim, tem vários comandantes dentro da própria escola. E a escola é uma empresa, né? Como se os professores, os estudantes e os funcionários fossem três empresas que funcionam dentro da escola, cada uma com seu Ah, diretor e cada uma com a sua representatividade. Então, na hora que você faz isso aí circular, se esses três atores não estiverem em harmonia, vai ficar bem difícil, né? olha, na minha carreira de professora, eu enfrentei muitas greves, greves como professora, com certeza. Enfrentei de tudo, enfrentei também momentos de repressão, momentos de muita carestia, né, assim, de condições de trabalho. Mas teve uma coisa que foi a mais impressionante, que tem a ver um pouco com o que você falou, que foi a greve dos alunos. Eu nunca tinha passado por uma greve dos alunos, eu já tinha passado por greve de funcionário, greve de professor, mas eu não tinha passado por greve de aluno. E nós vimos, né, os alunos, e nós estamos vendo a juventude se levantando, né, a juventude está se levantando. E uma coisa que a constelação familiar também promove, a compreensão de Bert Hellinger, é que nós podemos desenvolver uma inteligência transgeracional. Cada geração tem algo a contribuir às gerações anteriores, até os nossos povos nativos, até os nossos, né, ancestrais, tem muito a contribuir. Então, a gente precisa ter esse respeito. E é muito importante porque, veja bem, o que a gente passa no nosso país, muitas vezes, nesse momento que nós estamos vivendo? Uma falta de respeito ao professor, que também, por um outro lado, muitas vezes faz o contrário. Como ele também está doente, está com as suas questões, não utiliza bem a sua autoridade. Ou seja, está tudo um pouco de cabeça para baixo. Imagine, em algum momento, você começar a ter aluno dentro da sala de aula agora que vai ficar mandando vídeo para a internet e como é que se diz, expondo o professor, ou o professor fazendo a mesma coisa com o aluno, assim, não faz o menor sentido. Para mim, o que faz sentido, por exemplo, aí, nesse aspecto, uma vez eu ganhei um concurso. Olha, Robson, para você ver como são as coisas, como pode melhorar tudo isso. Um dia eu cheguei e falei, eu estou com uma vontade de viajar, eu estava com uma vontade de viajar, não era minha alma me pedindo algo que eu não sabia o que era. Aí eu falei, vou lá na assessoria de assuntos internacionais, na Universidade de Brasília, ver se tem alguma bolsa, alguma coisa, pois tinha um concurso. E eu ganhei esse concurso para ir para o Japão.
E o concurso Uau! eu ganhei porque eu escrevi um texto sobre educação. O japonês não é bobo, não é nada. Ele fez isso em vários países do mundo. As pessoas que ganharam esse concurso, ele levou para o Japão por 15 dias. Você sabe, assim, aquela viagem maravilhosa de som, hotel 5 estrelas, restaurante maravilhoso, indo para Tóquio, Kyoto, tal, e gente de todo canto, só gente chance. Aí, você veja bem, a gente chegou lá e viu as escolas. Eles queriam que a gente visse as escolas, desse o nosso parecer sobre as escolas japonesas de ensino fundamental e médio e contasse como era a educação no nosso país. E aí a gente tem a oportunidade de ver toda a riqueza que existe no mundo e essa inteligência coletiva também é muito importante, porque Claro. como você sabe, tem uma parte que a gente sabe, tem uma parte que a gente não sabe, mas também tem uma parte que a gente não sabe que não sabe. Então tem uma parte que a gente definitivamente sequer imagina que possa não saber. E essa inteligência coletiva nos ajuda a construir algo que é completamente novo, e também o caminho fenomenológico do conhecimento do Bert Helling, porque o que acontece? A gente está acostumado com uma educação que é saber mais. Uhum. Eu vou lá, vou ler, vou acontecer, vou fazer, vou estudar. E imagina, eu me lembro quando eu entrei para o doutorado, a minha orientadora falava assim, são 4 capítulos, 300 páginas. O quê? Uau! Era assim. Aí eu pensava assim, com quantos paus se faz uma canoa, com quantos livros se faz um doutorado? Ou seja, saber mais, mas isso não é a questão. O saber mais não está nos levando para um mais, muitas vezes está nos levando para um menos. Nós vivemos nesse paradigma pós-moderno, uma paradoxalidade onde o mais progresso está levando para mais destruição e para a nossa própria autodestruição enquanto seres nesse planeta, né? Então, uma coisa que me impressionou nessa viagem para o Japão, né, para você poder entender que existe um conhecimento que vem dessa multiplicidade dos povos. Por exemplo, no Japão, a única pessoa, a única categoria, o único profissional que o imperador se curva é o professor, porque ele teve um professor. Isso é saber colocar cada um no seu lugar. E o professor, com certeza, vai precisar se curvar diante do seu aluno e da sua família e da vida, que é muito maior do que tudo isso, para poder executar bem o seu trabalho. Entende? Então, assim, é todo um reordenamento que passa por esses princípios básicos da vida, sobre essa compreensão da dimensão espiritual da realidade, sobre como funciona a nossa consciência, né? Que esse é um dos grandes temas abertos Uhum. da ciência. O que é a consciência? Bert Hellinger descobriu o que é a consciência nos relacionamentos. O Axis tem uma compreensão maravilhosa, porque permite uma transformação consciencial também muito rápida com as suas ferramentas, né? E são outras também técnicas e abordagens e metodologias, né? E essa associação também do Access com a constelação é um namoro bem legal, né? As perguntas empoderadoras dentro da Isso é um constelação. convite? É muito legal. Isso é um Isso é um convite para as convite? nossas cabeças. Mas, Isabela, eu queria saber um pouco mais assim. Digamos que agora você tem essa oportunidade dessa escola em Brasília que te convidou e você também tem essa oportunidade da universidade que também está te convidando para fazer essa questão. Então, você está tendo agora 2 Uhum. oportunidades. Uma de trabalhar na escola, seja ela infantil, no ensino fundamental 1 e 2 ou ensino médio, e também no ensino universitário. Como que você pretende conduzir isso? Na sala de aula, com os adultos, digamos, na universidade, seriam mais exercícios sistêmicos e aqueles alunos ou Ah, aqueles estudantes que tiverem interesse, você faria uma constelação privada. Como que isso se dá? Porque as pessoas ficam, ah, puxa, legal, vou levar a constelação para a escola. Mas de que jeito? Primeiro, no meu interessante ponto de vista, o perfil desse constelador que vai entrar na escola tem que ser um perfil bastante consolidado, uma pessoa que tenha bastante experiência, porque a escola é um poço de oportunidades e desafios. Então, uma pessoa que, de repente, é. mal acabou um curso pela internet, sei lá, ou mesmo presencial, Impossível. se for Uhum. lá, a coisa fica meio feia. Eu queria que você trabalhasse um pouco essa questão, o perfil do profissional que se requer É. e, ao mesmo tempo, a abordagem na escola, porque você tem muita experiência nesse sentido, tanto na sua vida prática, como na sua vida como consteladora. Então, são duas partes aí na sua pergunta, porque uma é a questão da formação desse Sim. profissional e a outra é a maneira de aplicação de diversas
os limites, né, dessa aplicação, como ela pode acontecer. Então, a formação profissional, assim, isso é uma questão que precisa ser vista assim com todo o carinho. E eu acho que o público tem que saber exatamente do que se trata. Por exemplo, a Hellinger Schule tem programas de 420 horas, né? Programa de 420 horas, esse programa, 20% disso é teoria que é oferecida online, mas o resto é vivência, e essa vivência passa por um trabalho pessoal, interior, no começo, e depois um trabalho avançado, onde se observa como a constelação familiar e a Hellinger Ciência são aplicadas em diversos âmbitos da vida. Mas veja bem, 420 horas não é suficiente, é o que já estamos observando. Por quê? Isso é o suficiente para a pessoa fazer como se fosse uma jornada, um passeio inicial. Depois disso, a pessoa precisa de uma prática supervisionada. Precisa de uma prática supervisionada para depois, inclusive, chegar em níveis mais avançados, que muitas vezes a pessoa acha que não é o mais avançado, mas o mais avançado é o trabalho individual. Porque o trabalho individual exige um desenvolvimento da percepção, uma compreensão do que seja realmente essa dimensão espiritual do trabalho que é realizado pela constelação familiar, que absolutamente não é, hoje em dia, psicoterapia. E eu sou psicóloga. Eu sei qual é a diferença dos dois campos. A constelação ela teve uma parte em que ela surgiu da psicoterapia, mas ela avançou muito. E isso eu conto nos meus cursos, como foi toda essa evolução e por que as duas coisas se diferenciam. Então, a formação é essencial. É essencial. Você imagina se você vai num cirurgião e você vai num cirurgião vai cortar a sua barriga e você vai numa pessoa que não sabe muito bem, que fez um curso de 100 horas, ou como você disse, que fez um curso online. Não, isso não é possível. A constelação ela evolui de uma maneira muito rápida. Só você olhar a história da evolução da constelação familiar, você vai ver que a constelação, quando Bert Hellinger, como ele diz, se deparou com a constelação, entendeu o que acontecia nesse fenômeno, o que a constelação revelava, o que significava, onde ela conduzia, ele chamou a constelação familiar de constelação familiar, que hoje a gente chama de constelação familiar clássica, que tem a ver mais com a psicoterapia. Movimentos da alma, movimentos do espírito, Hellinger Ciência, constelação medial, novas constelações familiares, entende? Isso não foram só nomenclaturas que foram mudando, foi todo um processo de desenvolvimento que ele foi, como ele mesmo diz, levado a novos níveis desse trabalho. Então, uma pessoa, para poder fazer esse trabalho, ela tem que se manter atualizada sempre e tem que ter uma formação sólida. Eu não teria... Para mim, assim, o lugar é junto a Bert e a Sophie Hellinger e a escola deles, porque eles são a fonte desse conhecimento. Isso eu não tenho a menor dúvida, porque Bert Hellinger deixou um legado de 110 livros e antes dele as pessoas até realizavam as chamadas Familienstellung, né? Porque hoje a gente fala de Familienaufstellung, tá? A tradução seria família em colocação, né? Antes havia uma colocação familiar, que é a família Anstellung, que era uma coisa estática, como uma escultura. E ninguém sabia o que acontecia ali. Foi Bert Hellinger quem descobriu o que aquilo acontecia. Por isso ele é o descobridor, o criador, o inventor, né? E então, ele trouxe tudo isso e esse legado está com a esposa dele. Então, isso é inegável. A gente observa essa força, por exemplo, quando em 3 anos de programa de pós-graduação tem praticamente 1.000 alunos. E 1.000 alunos dispostos a 420 horas de formação, né? E a gente pensando já que, poxa, para a gente fazer realmente uma formação legal, a gente tem que ter uma base de história, de filosofia, de psicologia, de física quântica, porque é uma ciência transdisciplinar. Então, no final das contas, isso vai acabar virando uma graduação, ou pelo menos um curso técnico com, né, sei lá, 1.600 horas, o que seja. Isso é o caminho para que esse trabalho possa ser responsável, e não só isso, para que ele possa desabrochar na sua maravilha. Porque quanto mais o constelador ele vai se trabalhando e vai entrando na compreensão do que é isso, o que ele tem para oferecer para o mundo é impressionante. Então, isso é um aspecto. O outro aspecto, que é o aspecto da utilização, aí eu vou te falar o que eu compreendo como relação a cada nível da educação. Né? O meu nível, que é o nível universitário, eu vou me divertir. Eu vou me divertir. Por que eu vou me divertir?
Porque nesse nível eu vou estar contando não só com os alunos, que são alunos de diferentes áreas, porque é um curso aberto para toda a universidade, mas eu também vou contar com alguns professores e alguns funcionários, porque eles estão interessados nisso, né? Precisando, todos eles. Então, imagina, se eu posso contar com um professor, eu vou dar dever de casa de alto nível. E os Sem alunos dúvida. universitários também. Então, eu vou, o nível superior, com certeza. Então, o que que eu vou poder fazer? Eu vou poder fazer realmente essa pesquisa da transdisciplinaridade desse conhecimento. Né? Porque quando eu estou falando da fenomenologia hellingeriana, desse caminho de compreensão de como os fenômenos se manifestam na consciência, apesar dela ser bastante diferente da história da fenomenologia, também é interessante eu estudar outros fenomenólogos, né? Ou quando eu estou falando da visão espiritual da vida, essa visão ela se constituiu, como o Fritjof Capra mostra, ao longo de uma constituição paradigmática muito longa dentro da história da humanidade, onde você teve momentos em que a gente tinha mais uma visão holista da vida e outras mais mecanicistas da vida, mas em que, em grande medida, não é o que é menos prevalente é a visão mecanicista. A visão holística, a visão integral da vida, a visão espiritual da vida e sistêmica da vida, ela foi muito mais prevalente quando a gente pega de Platão até hoje, dos gregos até hoje. Então, dentro da universidade, eu vejo que eu posso fazer esta brincadeira, eu posso me divertir desta maneira, eu posso ir lá e falar assim, não, vamos estudar o que é o campo. Aí eu pego o campo na biologia, o campo na história, o campo na psicologia, o campo na física quântica, entendeu? Então, aí dá para fazer um jogo, né? E aí, com relação ao trabalho dentro da sala de aula, com certeza, alguma demonstração do que é uma constelação familiar é feita. Mas o que eu observo? Ali não é um lugar para os alunos estarem expondo o seu trabalho. E a Uhum. constelação familiar não só é para resolver temas pessoais, mas eu também não posso separar o pessoal. Então, por exemplo, se eu faço uma meditação com um aluno, porque a meditação é um fundamento da constelação. Sophie Hellinger, por exemplo, desenvolveu uma abordagem que se chama Cosmic Power, que são meditações rápidas de 5 minutos. Uhum. Nossa, quando você faz 5 minutos de meditação, quando você trabalha com a respiração e você entra nas imagens interiores, só com uma meditação, que é como, por exemplo, eu faço meu trabalho individual, pessoa encontra coisas impressionantes no seu interior, nas suas imagens internas. Então, na primeira aula, porque agora com esse coronavírus, a gente suspendeu as aulas. Então, na primeira aula, eu conduzi os alunos a uma pequena meditação e falei para eles olharem para a mãe. Só de fazer isso, você não tem noção do que aconteceu dentro da sala de aula. Uau, que maravilha isso, hein? E não teve nenhum movimento de constelação, nenhum campo, nem nada. Só a mirada, só em Simplesmente, olhar e reconhecer, né? claro, porque isso que acontece fora está acontecendo dentro, não tem outro Claro. lugar, né? Quer dizer assim, os cabalistas falam 1% da realidade está fora, 99% está dentro. Nós sabemos que a física quântica está trazendo várias maneiras de perceber a realidade, não, né? Então, a multitemporalidade, a presença de vários tempos, várias dimensões. Então, esse é o campo do conhecimento universitário. Sempre com muito respeito em relação à constelação familiar. Eu percebo que os adolescentes eles não gostam de se expor, não querem saber de, seus temas pessoais. Isso é para um outro espaço. Mas, Nessa por fase exemplo, já é tão difícil as mudanças hormonais de comportamento, a vinda dos pelos, a voz engrossando, é tudo tão forte que não dá para expor ainda mais, né? Já está exposto até a alma, então é uma fase que é difícil e todos nós passamos por ela, né? e eu lido há 24 anos, eu entendo muito bem como eles são, apesar de eles terem se modificado muito ao longo desses 24 anos. Mas, por exemplo, antes das eleições, né? Porque uma única vez meus alunos de criatividade me pediram, quando eles fizeram a greve, quando eles fizeram a greve, eles me pediram, professora, faz uma constelação familiar para a gente aqui. Aí eu falei, tá bom, o que vocês querem que eu constele então? Aí ele falando, eu falei assim, pode ser um tema pessoal ou pode ser um tema coletivo? Ele falou, não, vamos constelar as eleições.
Ah, Aí eu peguei, né? Tipo assim, peguei um papel, falei, vamos fazer uma constelação encoberta. Coloquei todos os candidatos com um nome em cada papelzinho, dobrei e coloquei cada aluno com um papelzinho no bolso. Aí, o que aconteceu? Quando aquele movimento aconteceu, que já tinha assim, né? Porque quando a constelação começa a acontecer, acontece um movimento, tanto que ela sim. passou a ser chamada de movimento da alma, movimento do espírito. Quando o movimento chegou num momento que ele tinha parado, que já tinha uma imagem clara ali, né? Eu coloquei o povo e os candidatos, né? Que Aí divertido. foi muito divertido. Aí, mas eu vou te contar que foi divertido no começo, porque depois foi dramático. Porque o que aconteceu? Quando tirou os papeizinhos, você imagina, os alunos, você acha que eles estavam interessados que quem era o candidato dos alunos, do coração dos alunos? Primeiro que eles queriam colocar o candidato, que era Lula, mas Lula estava preso. Aí eu dizia assim, ó, o Lula não dá, o Lula não está elegível, tá? Depois até eu ainda cedi, coloquei o Lula lá para eles verem o que acontecia com o Lula. Mas fato é que quando se revelou o bendito do papelzinho, para quem o povo olhava? O povo olhava para o Bolsonaro, que tinha muito medo do povo. Aí o que aconteceu? Aí eu só disse assim: ele também tem o direito de pertencer, que é a primeira ordem do amor. Todos têm o mesmo direito de pertencer. E só isso fez uma revolução nos alunos. E assim, aí eu sei que a aula teve que acabar, que era aula extra, né? Que eles pediram aula extra, né? Da bendita da tal da greve. Aí a aula teve que acabar e foi aquela comoção. E a partir daí eles puderam dar um lugar para isso. E eu mostrei também, né, que entre as possibilidades de utilização da constelação familiar é, por exemplo, numa campanha, numa análise de uma campanha. Eu sou da comunicação. Os jornalistas na Colômbia já estão sendo treinados, porque eu posso usar isso dentro de análises sociais, esse conhecimento. Você imagina, caramba, se tudo que eu excluo ganha força, se eu faço uma campanha, ele não, maninho, o cara tá eleito, tá entendendo? Pô, velho, então, assim, então tem que dar um... Se a pessoa entende um pouquinho como funciona a situação, É verdade. então, uma vez eu fiz uma experiência muito forte, porque essa foi, na verdade, a segunda disciplina. Eu dei uma outra disciplina optativa com esse conteúdo, mas com outro foco. Uma vez eu trouxe o caso dos estupros coletivos dentro da Índia. Não fiz nenhuma constelação, mas eu mostrei assim, para quem deve ser feita a campanha. Para quem? É para o estuprador? É para a família do estuprador? É para a mulher? Aí, então, eu peguei e fiz uma análise de onde vinha a violência masculina em relação à mulher, né? E aí, sim, os alunos puderam ver claramente para quem ou para quem poderiam ser feitas campanhas e de que maneira, o que precisaria ser dito que levaria realmente a uma transformação social, porque nós estamos falando de publicidade, que é venda de produto, mas nós estamos falando de propaganda, que é venda de ideias, que é transformação do mundo, que eu sempre falo com os alunos. Olha o orçamento da publicidade, olha o poder da mídia. É incrível como pode ser utilizado nesse conhecimento, que faz toda a diferença. Porque, de repente, se você vai contextualizar, por exemplo, essa violência masculina em relação às mulheres, o feminicídio e tal, se você vem com textos que são a favor ou contra, ok, você contextualiza. Mas, mesmo assim, você ainda cai no risco de ser tendenciosa. Se você utiliza a ferramenta das constelações para que essa experiência possa ser vivenciada e o movimento observado, isso gera muito mais reflexão e o aluno consegue realmente, eu não diria trazer uma conclusão, mas ele tem uma percepção do todo que é dele, que é uma construção ali daquele momento, não é baseada nesse texto ou naquele, porque aí vai ter sempre alguém que é a favor e é contra, isso faz parte da ciência, né? Exato, e aí o que acontece? Quando eu estou no lugar do outro, quando eu sinto como o outro sente, que é o que a constelação familiar nos permite, Uhum. entende? Como eu estou no lugar do outro, eu estou no lugar do meu inimigo, eu posso experimentar isso, eu posso estar no lugar da minha mãe, do meu pai, do meu aluno, do pai do aluno, isso é muito fantástico. Então, isso tudo foi essa experiência dentro da universidade. Agora, existem muitas possibilidades dos alunos
desde os pequenininhos, né? Porque os pequenininhos, o que que acontece? Bert Hellinger tem uma frase maravilhosa que ele diz assim, é, todas as crianças são boas e seus pais também. Que legal Ou isso. seja, todos nós somos bons. Então, por que tem violência? Por que tem assassinato? Por que tem dificuldade de aprendizado? Por que tem fracasso? Por que tem doença? Então, o descobrimento do Bert Hellinger foi justamente que nós ainda, de uma certa maneira, vivemos num encantamento da consciência restrita, e para a gente poder nos libertar desses emaranhamentos da consciência restrita, que é a consciência que reage ao grupo que eu faço parte, então se eu faço o que a minha família quer, eu fico bem, eu fico inocente, né? Se eu faço o que a escola quer, eu fico bem, fico inocente. Mas quando eu vou crescendo, eu vou vendo que eu tenho que fazer coisas que me deixam culpado para eu poder crescer, que não são iguais às da minha família, que não são Uhum, iguais ao que diz a escola ou o professor ou a lei, às vezes, em casos extremos, a lei social. Então, o adulto não vive sem culpa. O adulto precisa ele experimenta a culpa. Isso não quer dizer que a gente tenha que viver preso à culpa. A gente pode uhum, ir além da culpa, porque existem outras dimensões da consciência. Bert Hellinger fala de uma consciência inconsciente, que ele chamou de consciência de clã ou de grupo, que nós sentimos como um instinto. Então, mesmo me sentindo culpada, eu posso sentir um impulso de assassinar alguém. uhum. É mais forte do que eu. E aí são os emaranhamentos transgeracionais. Mas o que que nos tira dessa pressão dessas duas consciências, né? Não estou falando do que a gente possa ter, por exemplo, da conjugação disso ou que outras abordagens como o Access possam trazer. Mas a constelação familiar, ela mostra o seguinte, quando a gente se retira do julgamento, quando a gente se retira da intenção, quando a gente se retira de qualquer expectativa, de qualquer medo, de qualquer lástima e de qualquer, inclusive, sentimento de amor, de querer ajudar e resolver, ou seja, você mantém uma posição neutra, você vai para um outro nível de consciência, que seria essa chamada consciência espiritual, onde tudo e todos têm o mesmo direito de existir, tudo é igualmente válido. E isso é o que nos leva adiante, porque ali é onde pode se reconciliar o irreconciliável. Mas isso é exigente, porque exige que eu ame um Hitler e um São Francisco de Assis da mesma maneira. Uhum. Todos são bons, todos são bons. Então, isso nos leva a um outro lugar. Então, isso pode, uma maneira muito profunda, levar a educação e os alunos e tudo que se experimenta além da dualidade. Além da dualidade. Isso é muito grande. Mas nas crianças pequenas, que é o que eu estava falando com você, é a percepção de que aquilo que atua nessas crianças mais fortemente não tem a ver com elas. Então, o trabalho grande com as crianças, em grande medida, das crianças muito pequenas, é com seus pais, para que os pais possam entender quais são essas dinâmicas que estão atuando pela dificuldade de aprendizado da criança, ou as dificuldades de comportamento da criança. Quer dizer, isso não tem como desconectar a família. E Esses pais, fora. esses pais Hum, geralmente eles têm uma certa abertura para isso ou apresentam alguma resistência? Muitas vezes o que existe uma resistência na constelação familiar é esse fenômeno não totalmente explicado da ressonância do representante com o representado. Mas Tá. o conhecimento, de um modo geral, não. Mesmo porque o conhecimento, ninguém precisa falar que eu estou falando de constelação familiar. Eu conduzo uma Sim. conversa. Se for, É um, exatamente. Isso é que eu acho que é é, muito legal. Quando a pessoa, por isso que a gente estava falando daquela questão do perfil profissional. Quando o profissional aham, tem total domínio da ferramenta, ele não precisa revelar a ferramenta, porque ele é a própria ferramenta. Então, igual você está falando, você pode conduzir uma conversa com a exatamente. criança, ou conduzir com o professor, ou com qualquer indivíduo, e você faz uma constelação sem a pessoa saber, porque você está conduzindo daquela maneira, ou com exercício sistêmico, o que vai acontecendo, que é mais ou menos como a gente faz também com relação Ah, ao Access e todas essas outras ferramentas. Isso é muito legal. isso, e tem uma coisa que a gente também tem em comum, e também com a Gestalt, que nós nos conhecemos no caminho da Gestalt também, né, da Gestalt Uhum. Viva, do Cláudio Narão, que é o estado de presença. Isso também Fantástico. isso é um fundamental da constelação, isso faz parte do fundamento da constelação familiar. Então, o que também significa inserir dentro da escola a meditação, a consciência da respiração, a meditação e a respiração, o corpo precisa de movimento, mas a mente precisa de repouso. É necessário entender como a mente funciona.
é necessário também trabalhar com a mente, quer dizer, e o trabalho com a mente passa pela respiração. Isso é fato, passa pela respiração, passa pela postura, né? Na meditação Zen você tem lá a postura é o estado mental adequado, entende? Então, como eu posso também trazer esse tipo de conhecimento para os alunos, né? No caso da constelação familiar, a gente trabalha com o Cosmic Power, de que maneira tudo isso pode levar a menos ansiedade, maior centramento, maior compreensão, né? E que nos levem a outros níveis. Então, crianças pequenas, e aí cada professor vai ter que desenvolver tus ferramentinhas, sua caixa de ferramenta, Uhum. entendeu? E aí cada um vai fazer de acordo com... Você mesmo falou, né? Vamos levar as PICs para a escola. Então, com todo esse conhecimento, o professor pode ter sua caixa de ferramentas. E no que diz respeito à constelação familiar, é pegar o conhecimento da Hellinger Ciência e desenhar novas metodologias, desenhar novas práticas. E isso não sou eu que vou fazer uma regrinha. Não sou eu Sim, que vou fazer assim. Posso até fazer uma listinha, um livrinho, né? Eu até estava sim. comentando sobre, legal a gente fazer uma listinha. Mas o mais legal é construir um arcabouço entre os professores sobre isso. Já nos alunos um pouquinho mais avançados, a gente pode falar dos temas do interesse deles, né? Porque você tem aí, quando começa já o ensino médio, aí vem toda a questão da sexualidade, vem a questão da compreensão dessa questão da consciência, né? Porque aí eu já começo, a lei diz que não é possível beber. Lá em casa eles bebem, mas eu não posso beber na rua e os alunos estão bebendo. Como lida com esses temas também práticos para o dia a dia das famílias e dos alunos, né? A briga que acontece na escola, o bullying que acontece na escola. Por exemplo, aí também a gente começa a ver outras coisas. O garoto tem problema com história, ou o garoto tem problema com matemática. A professora Angélica Oveira disse uma vez assim: quem tem problema de matemática não consegue somar o pai e a mãe. Uau! Ou seja, a gente começa a perceber que em cada disciplina, na dificuldade, então, por exemplo, assim, uma pessoa que vai muito para as exatas, ela às vezes tem muita falta do papai, ou então ficou presa na esfera do pai. Ou tem aquele que vai para as humanas e não consegue de jeito nenhum raciocinar matematicamente. Então, cada disciplina também tem a sua dinâmica, tem a sua... porque, assim, de todo emaranhamento também surge um talento. Então, o emaranhamento não é só uma coisa má, que eu vou lá e, ai, Deus me livre, corta o emaranhamento, resolve o emaranhamento, não coloca... Isso é uma visão completamente distorcida do que seja a imperfeição, a insatisfação, o emaranhamento. Esses são os limites que a vida nos dá, esses são os aprendizados que a vida nos traz. Então, não posso ver isso como uma coisa que eu me livro. Não, é uma coisa com a qual eu aprendo, é uma coisa com a qual eu cresço, sabe? Então, aí também eu posso trabalhar, no caso desses alunos um pouco mais velhos, com toda a dinâmica que está envolvida em cada uma dessa disciplina e também pego essa visão sobre a vida, que é uma visão sistêmica, integral, holística da vida, fenomenológica, e o que eu faço com esses alunos? Olha, tudo é sistêmico. Não tem nada que não seja sistêmico. E não tem nada que não exista no mundo que não seja permeado por esse espírito. Então, é quando eu começo a perceber o coronavírus, né? E a gente vê que maravilha que esse coronavírus está fazendo por um lado. Sim, sim. Tanta coisa que está aparecendo. E aí a gente vê que um micro-organismo. E você pensa assim, esse micro-organismo nós não sabemos quanto tempo ele está na Terra. Mas nós sabemos que tem muitos micro-organismos, tem muitas bactérias, que algumas inclusive estão congeladas lá no Ártico, que estão se descongelando, que vieram antes de nós, neste planeta. Então, eu tenho também ter um respeito Sim, por sim. esses seres que vieram antes de mim, são de uma certa maneira meus ancestrais. E eu não posso me achar o homem, o dono da verdade, o bambambam. Bam, bam. Bom, se eu sou mesmo, então que eu dê prova disso numa vida em harmonia, entende? Com os Entendo. meus amigos, meus companheiros, né? Encarnados, desencarnados, e nesse universo que eu sou ínfimo. Caramba! Então,
eu acho assim, tem muita coisa para poder contribuir Nossa, tem e mesmo, tem assim, isso é um campo vastíssimo. E ao mesmo tempo é tão apaixonante, né? Eu acho que é realmente a profissão de professor é ame-a ou deixa, né? Porque geralmente a maioria que entra por paixão, porque é um assunto tão vasto aham. e ele vai e uma parte se soma à outra. Você parece que é uma coisa que é quase inexaurível, né? Parece que nunca que a gente chega à exaustão, porque na hora que você acha que você pegou tem milhões de outras facetas e outras abordagens. Isso é muito bonito, isso é muito, muito, muito legal. Enquanto você falava, eu fiquei pensando assim, duas possibilidades que eu acho que seria muito legal. Uma é, no caso do ensino médio, poder fazer isso como não um teste vocacional, mas fazer exercício sistêmico para que essas crianças pudessem. Que é uma sacanagem, né? Com 17 anos, 18, você se forçado a Ah, escolher uma profissão para o resto eu da vida. faço muito isso, eu E a faço gente muito muda de isso com os profissão, eu alunos. mesmo mudei, você mudou, e tanta gente mudou, e quem Ah, não mudou é porque está anestesiado na antiga, né? isso aí vai ser aconselhamento profissional, teste vocacional com a constelação familiar, isso aí eu já faço, isso é possível, isso é super simples de ser feito e muito eficiente. Eu me lembro e isso sempre porque assim, a nossa profissão ela se define pelas duas famílias do pai e da mãe. Eu venho completar algo, eu não faço isso por mim, a minha profissão ela tem a ver com a minha família. Então, na minha profissão, eu reúno o pai e a mãe. Quem tem duas profissões, tem uma para o papai, tem uma para a mamãe. Então, profissão de professor é uma profissão de pai, é uma profissão hierárquica. Não existe escola sem hierarquia, não existe isso. O professor tem Uhum. a posição dele, o aluno tem isso, faz parte. É um aprendizado muito importante. E a escola tem que se colocar também dentro da hierarquia em relação à família, em relação à sociedade, em relação a tudo. Tem uma ordem. A escola traz essa ordem. E a profissão de psicóloga e consteladora é uma profissão da minha mãe, que inclusive é psicóloga e autista. Então, como que eu integro? Para mim, quando eu sou professora de constelação familiar, é a maravilha. Entende? E é muito provável que todos nós ainda tenhamos talentos que venham, inclusive, de mais longe. Sim, sim. Ah, por exemplo, quem é da área do direito? Sempre houve uma injustiça na família. Quem é médico? Sempre teve como o chamado de salvar alguém. E aí a gente vai vendo isso e pode se sintonizar com a alma e poder continuar com o fluxo de como é que eu posso dizer? Com o fluxo de contribuição à vida da família, porque a vida vem de muito longe e através de você, você passa ela para frente. Você passa ela através dos seus filhos, mas você traz através do seu trabalho para a Sim, sociedade, sim. pelo seu serviço. Eu tenho uma amiga que é muito legal, ela foi professora universitária, aposentou agora há pouco, e ela não teve filhos biológicos, né? E ela fala que ela teve muitos filhos acadêmicos, que cada orientado dela na pós-graduação, seja a nível de mestrado ou doutorado, era um filho que ela entregava para a sociedade. E eu achava tão poético e tão bonito e ao mesmo tempo tão verdadeira, que todos esses alunos dela tinham ela em alta consideração, em alto respeito, e ao mesmo tempo sabia que quando ela às vezes era muito durona, tinha essa pegada da mãe, do pai, do dever, do respeito, da disciplina. Então ela dizia: Deus não me deu filhos biológicos, mas me deu filhos acadêmicos que eu os amo tanto quanto e tenho orgulho de ter Hum, dedicado toda a minha vida para que isso pudesse ter é. acontecido. É uma coisa E bem aí, linda isso, né? e principalmente lindo aí é o amor que ela tem pelos pais dela, porque isso é o que ela faz por amor aos pais. O que ela recebeu, ela honra e passa adiante. Isso é que é lindo. Que maravilha isso. Muito legal. É. E, querida, E então, para a só, gente concluir, o que eu é que que, você deixa como ah, algo mais para a eu gente? queria Essa te entrevista foi fantástica, fantástica, maravilhosa. Me expandiu assim, maravilhas. Mas olha, eu queria fazer uma coisa que é um pouquinho longa, porque hoje, por uma coincidência, eu recebi um texto tão maravilhoso do Rubem Alves, que eu gostaria de terminar essa nossa conversa hoje lendo esse texto. Eu Maravilha, posso? excelente, claro. Esse texto é do Rubem Alves e ele se chama A Complicada Arte de Ver. Ela entrou, deitou-se no divã e disse: Acho que estou ficando louca. Eu fiquei em silêncio, aguardando que ela me revelasse os sinais da sua loucura. Um dos meus prazeres é cozinhar. Vou para a cozinha, corto
As cebolas, os tomates, os pimentões, é uma alegria. Entretanto, faz uns dias eu fui para a cozinha para fazer aquilo que já fizera centenas de vezes: cortar cebolas. Ato banal, sem surpresas, mas cortada a cebola, eu olhei para ela e tive um susto. Percebi que nunca havia visto uma cebola. Aqueles anéis perfeitamente ajustados, a luz se refletindo neles, tive a impressão de estar vendo a rosácea de um vitral de catedral gótica. De repente, a cebola, de objeto a ser comido, se transformou em obra de arte para ser vista. E o pior é que o mesmo aconteceu quando eu cortei os tomates e os pimentões. Agora, tudo que eu vejo me causa espanto. Ela se calou, esperando o meu diagnóstico. Eu me levantei, fui à estante de livros e de lá retirei as obras elementares de Pablo Neruda. Procurei a Ode à Cebola e lhe disse: essa perturbação ocular que a acometeu é comum entre os poetas. Veja o que Neruda disse de uma cebola igual àquela que lhe causou assombro. Rosa de água com escamas de cristal. Não, você não está louca. Você ganhou olhos de poeta. Os poetas ensinam a ver. Ver é muito complicado. Isso é estranho, porque os olhos de todos os órgãos dos sentidos são os de mais fácil compreensão científica. A sua física é idêntica à física óptica de uma máquina fotográfica. O objeto do lado de fora aparece refletido no lado de dentro, mas existe algo na visão que não pertence à física. William Blake sabia disso e afirmou: a árvore que o sábio vê não é a mesma árvore que o tolo vê. Sei disso por experiência própria. Quando vejo os espês floridos, sinto-me como Moisés da sarça ardente. Ali está uma epifania do sagrado. Mas uma mulher que vivia perto da minha casa decretou a morte de um ipê que florescia à frente da sua casa porque ele sujava o chão. Dava muito trabalho para a sua vassoura. Seus olhos não viam a beleza, só viam o lixo. Adélia Prado disse: Deus, de vez em quando, me tira a poesia. Olho para uma pedra e vejo uma pedra. Drummond viu uma pedra e não viu uma pedra. A pedra que ele viu virou poema. Há muitas pessoas de visão perfeita que nada veem. Não é bastante não ser cego para ver as árvores e as flores. Não basta abrir a janela para ver os campos e os rios, escreveu Alberto Caeiro, heterônimo de Fernando Pessoa. O ato de ver não é coisa natural, precisa ser aprendido. Nietzsche sabia disso e afirmou que a primeira tarefa da educação é ensinar a ver. O Zen budismo concorda e toda a sua espiritualidade é uma busca da experiência chamada Satori, a abertura do terceiro olho. Não sei se Cummings se inspirava no Zen budismo, mas o fato é que escreveu: agora os ouvidos dos meus ouvidos acordaram e agora os olhos dos meus olhos se abriram. Há um poema no Novo Testamento que relata a caminhada de dois discípulos na companhia de Jesus ressuscitado. Mas eles não o reconheciam. Reconheceram-no subitamente a partir do pão. Seus olhos se abriram. Vinícius de Moraes adota o mesmo mote em Operário em Construção. Ele diz: de forma que, certo dia, à mesa, ao cortar o pão, o operário foi tomado de uma súbita emoção, ao constatar, assombrado, que tudo naquela mesa, garrafa, prato, facão, era ele quem fazia. Ele, um humilde operário, um operário em construção. A diferença se encontra no lugar onde os olhos são guardados. Se os olhos estão na caixa de ferramentas, eles são apenas ferramentas que usamos por sua função prática. Com eles, vemos objetos, sinais luminosos, nomes de ruas e ajustamos a nossa ação. O ver se subordina ao fazer. Isso é necessário, mas é muito pobre. Os olhos não gozam. Mas, quando os olhos estão na caixa dos brinquedos, eles se transformam em órgãos de prazer.
brincam com o que veem, olham pelo prazer de olhar, querem fazer amor com o mundo. Os olhos que moram na caixa de ferramentas são os olhos dos adultos. Os olhos que moram na caixa dos brinquedos das crianças. Para ter olhos brincalhões, é preciso ter as crianças por nossas mestras. Alberto Caieiro disse haver aprendido a arte de ver como um menininho. Jesus Cristo, fugido do céu, tornado outra vez criança eternamente. A mim, ensinou-me tudo, ensinou-me a olhar para as coisas, aponta-me todas as coisas que há nas flores, mostra-me como as pedras são engraçadas quando a gente as tem na mão e olha devagar para elas. Por isso, porque eu acho que a primeira função da educação é ensinar a ver, eu gostaria de sugerir que se criasse um novo tipo de professor. Um professor que nada teria a ensinar, mas que se dedicaria a apontar os assombros que crescem nos desvãos da banalidade cotidiana. Como Jesus Menino do poema de Caieiro, sua missão seria partejar olhos vagabundos. Então, Bert Hellinger, para mim, é um professor que me ensina a ver a vida de outra maneira, assim como Sophie Hellinger e tantos outros, e assim como você, que me abriu essa oportunidade, não só de poder falar tudo isso, mas que com certeza também de poder ver algo novo e poder compartilhar aquilo que eu sei um pouquinho. Muito agradecida, Robson, a você, a seus pais, aquilo que te guiou para que você tivesse essa ideia fantástica desse projeto e que seja muito bem sucedido. Ô, querida, eu que agradeço. Foi uma delícia. Aprendi muito com você. Um beijo no seu coração e a gente segue junto. Tchau. Tchau. Só logo. Tchau.